Olá, quarto ano, estamos iniciando aqui mais uma aula. Nessa aula de história, que vai ser uma aula bem rápida, vou estar explicando um pouquinho aqui para vocês sobre o dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, né? Está se aproximando esse dia, que vai ser agora nesse domingo, que também vai ser dia de eleição. Essa data, ela é um feriado, tá? Mas como vai cair no domingo, é bom a gente relembrar o que foi esse acontecimento, do que se trata. Então, nessa aula, a gente vai estar falando sobre isso e eu também vou orientar em relação à atividade que vocês terão que fazer hoje. 15 de novembro é uma data importante no Brasil, pois nesse dia comemora-se a proclamação da República. Esse evento aconteceu em 1889 e foi resultado da mobilização do Exército e de republicanos civis contra a monarquia instalada no país desde 1822. A partir de um golpe, a República foi instaurada no Brasil e a família real foi expulsa. A proclamação da República foi resultado de uma longa insatisfação dos militares com o governo monárquico. Os historiadores tratam esse acontecimento atualmente como um golpe por ter sido uma transição de regime forçado e sem a participação popular. Atualmente, o 15 de novembro é considerado um feriado nacional. No dia 15 de novembro de 1889, tendo à frente o Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou o primeiro presidente do Brasil. O evento representou o fim da monarquia constitucional e o início da era republicana, instaurando o regime presidencialista no Brasil, que é aquele que nós temos o poder, de escolher o presidente que vai ser do país, ok? Então, o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Vou trazer para vocês, pessoal, um pequeno vídeo, explicando mais detalhadamente sobre esse acontecimento. Então, prestem bastante atenção. Assistam até o final para depois vocês terem a orientação da atividade. Hoje eu vou contar a história do último imperador do Brasil e o nascimento de um novo regime, a República. É a história de Dom Pedro II, quando no final do século XIX a monarquia começou a entrar em crise. Dom Pedro II começou a ter perseguições políticas por parte da sociedade, imprensa e dos militares. Como ele era inteligente, ele percebeu que seria o último imperador do Brasil, porém, ele sentia-se cada vez mais só. Ele sabia que a sociedade é a base de sustentação do seu poder. Se a base não o apoiasse, ele perderia o trono. A monarquia tinha como base a sociedade. Era apoiada pela igreja, pelo regime da escravidão, latifundiários e os militares. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebe apoio da aristocracia. A posição do governo é atrasada e isso pode afetar os nossos negócios. Dom Pedro II parece não entender o capitalismo. Por isso devemos optar pela república. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Para começo de conversa, naquela época o Papa resolveu perseguir a maçonaria, sociedade na qual Dom Pedro era membro. Assim, 2 bispos de Olinda foram questionar o imperador por ele ser maçom. O imperador ficou ofendido e mandou prender os bispos. Isso caiu como uma bomba, pois vários padres resolveram falar mal do imperador até mesmo nas missas. As pessoas ficaram indignadas. Não podemos admitir um governo que prende bispos inocentes. Isso é uma blasfêmia! Sem o apoio da igreja, Dom Pedro perdia uma importante base, pois junto com ela, uma porção do povo passava a apoiar a campanha republicana. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso, evidentemente, mudaria radicalmente o processo de produção no Brasil. Isso, associado à campanha republicana, dava esperança a um novo Brasil. Isso não foi nada bom para Dom Pedro II. O fim da escravidão marca também a introdução do capitalismo no Brasil. Assim, Dom Pedro acaba perdendo um dos alicerces que foi a marca do seu governo. Além do mais, os latifundiários mais antiquados, os que mais apoiavam Dom Pedro II, ficaram bravos por causa do fim da escravidão. Eles teriam que se adequar às novas regras, e isso acabou resultando num apoio à campanha republicana. E se eu não posso ter mais escravo, o imperador também não vai poder mais governar? Os latifundiários mais tradicionais passaram a engrossar a campanha abolicionista dos aristocratas. A monarquia passava por momentos difíceis. Os militares, que já haviam entrado na campanha abolicionista após a Guerra do Paraguai, começaram a gostar da possibilidade de ter uma república. Com a república podemos virar presidentes!
pois numa república todo cidadão poderá virar um presidente e eles tinham interesse em tomar o poder. Por último, sem o apoio dos militares, Dom Pedro II ficou só, e sem as bases da sociedade apoiando, a monarquia caiu. E foi assim, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, um certo Marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal! 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 Mas não se pode dormir tranquilo mais, é? Praticamente, os militares organizaram um golpe para frustrar a estratégia de Dom Pedro II. Às pressas, chamaram o Marechal para ir até o quartel. Bom dia, Marechal! Estamos aguardando o senhor para dar as ordens. A primeira ordem é me deixar tomar um cafezinho antes, né? Marechal Deodoro vestiu sua farda em cima do pijama mesmo e saiu às pressas ao encontro dos militares. Tem que ficar bonito pra entrar pra história, não? E foi assim, a proclamação da República. Marechal Deodoro com seus militares deram um golpe, mas sem a participação do povo. Estava instaurado um golpe militar. O Brasil virava uma república, mas enfrentaria uma ditadura militar. Isso ficou claro mesmo no ato da proclamação, como citou Aristides Lobo, que foi testemunha ocular do fato histórico. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Assim nasceu a República no Brasil. Depois desse movimento, o poder é alternado, o presidente é eleito através do voto. Antes ficavam 5 anos no poder, atualmente ficam 4 anos. Mas e que adianta ter uma república se eles não tinham democracia? Mas é isso mesmo, o sucesso de uma república depende da democracia. Por isso, nós temos que votar para presidente, senadores, deputados federais e estaduais, governadores do estado, prefeito das cidades e vereadores. E sempre devemos zelar por nossa democracia. Devemos evitar que o nosso país volte a viver uma ditadura. Assim, cabe cada um de nós exercermos o nosso papel de cidadão e ter consciência política. Bom, agora que vocês já assistiram ao vídeo, já tem um pouquinho aí base do que foi o dia 15 de novembro, né? Por que essa data é comemorada esse dia da proclamação da República. Então aqui vocês terão uma pequena atividade, certo? Um texto que tem como título Por que o dia 15 de novembro é um feriado? Saiba o que aconteceu de tão importante no dia 15 de novembro para transformar a data em um feriado nacional. Vocês já sabem disso, vocês acabaram de assistir. Todo mundo adora um feriado, se for prolongado, melhor ainda. Especialmente no final do ano, quando a correria só aumenta e tudo que você quer é ter um tempinho para descansar. O feriado do dia 15 de novembro é um desses dias que a gente adora. Mas a quem nós devemos agradecer por esse feriado? Nós devemos esse dia de descanso ao Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um militar e político brasileiro, que no dia 15 de novembro de 1889 proclamou a República Brasileira, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e pondo fim à soberania de Dom Pedro II. Com isso, Dom Pedro II perdeu o poder e teve que sair do país, assim como a família real. A proclamação aconteceu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. No mesmo dia foi instituído um governo provisório, que tinha o Marechal Deodoro como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice. Então aqui é um texto bem rápido, só resumindo exatamente o que foi o dia 15 de novembro, que vocês já viram no decorrer desses vídeos. Então, em cima disso, pessoal, vocês têm uma atividade de 6 questões para responder, tá? Essa mesma atividade eu vou estar mandando para vocês. Vocês vão estar copiando e vão responder essas 6 perguntinhas de acordo com esse texto que vocês viram aqui no vídeo, tá bom? Então, turminha, vou querer o resultado de vocês em relação à atividade, tá? É só mesmo para a gente dar uma relembrada para essa data e entender por que o dia 15 de novembro é um feriado. Feriado de quê? Tá bom, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima aula.